aberta. Eu vou passar a palavra para o presidente Everton Ferreira. Boa tarde, boa noite já, presidente da Comissão de Orçamento, vereadora Lubogo, o vereador Estevão, o vereador Elias, são integrantes da Comissão de Orçamento, a vereadora Maraísa, todos aqui presentes. Quero parabenizar a comissão por promover, né, essa discussão e esse debate para que seja alicerçado o que já está ou que seja mudado, baseado aqui nas evidências e nas pontuações de todos aqui envolvidos. Parabéns a todos por esse encontro. Obrigada, presidente. Eu vou passar a palavra para o secretário Valmir Barreira para falar um pouquinho sobre o PLC número 15/2025, que foi votado no dia 14/6 aqui na Câmara Municipal, para maiores esclarecimentos. Bom, boa noite a todos os presentes. Eu gostaria de fazer umas colocações antes da gente propriamente entrar nos debates, né? Porque, normalmente, a gente vê que, sempre que fala em aumento de tributos, já vem aquela ideia de que o administrador público ele busca assim, uma forma mais rápida e mais fácil de buscar recursos para cobrir eventuais déficits que se encontram nas contas públicas. Eu gostaria de fazer algumas colocações para colocar para a sociedade como um todo de por que nós estamos tomando esse tipo de atitude, né? Em primeiro lugar, não preciso falar novamente, isso já é de conhecimento de todos, a respeito de como se encontra a situação financeira da Prefeitura, como nós encontramos os cofres públicos, e isso está demandando que a gente tome medidas enérgicas, medidas drásticas, muitas vezes, independente também, muitas vezes, da nossa vontade, mas que tem que ser tomado pela responsabilidade que nós temos com a coisa pública. Então, eu gostaria de fazer alguma colocação aqui, no sentido de que, antes de que a gente pensasse em majoração de alíquota, em aumento da carga tributária, a Prefeitura, como talvez nos últimos anos, eu tenho certeza que nenhum prefeito teve assim a coragem de tomar medidas no vulto em que se foi tomado nesse primeiro semestre do governo atual. Apenas para lembrar alguns pontos, para justificar as atitudes que hoje nós estamos tomando, eu gostaria só de lembrar que logo que essa administração assumiu, nós fomos obrigados a fazer um decreto de emergência financeira para que a gente pudesse trabalhar o restos a pagar que nós recebemos do governo anterior, sem que houvesse o respectivo dinheiro em caixa para cobrir essas obrigações. Então, já de cara, nós nos vimos obrigados a fazer esse decreto no sentido de prorrogar, dar tempo da gente trabalhar esses compromissos, tanto é que nós fizemos uma readequação dessa dívida por um prazo de até 45 meses para o pagamento, dependendo do valor e do segmento do serviço. Também, logo em seguida, o prefeito tomou uma outra decisão, que foi a demissão de muitos cargos comissionados, a retirada de função gratificada de alguns funcionários efetivos. Também foi determinada a revisão de todos os contratos de fornecimento de materiais e serviço. Foi encaminhada a essa casa uma reforma administrativa, onde se cortou daí definitivamente muitos cargos comissionados e com a readequação de valores. Também trabalhamos
no transporte coletivo, que nós detectamos que o valor que vinha sendo pago estava um pouco ou muito, né, além daquele que realmente se é praticado no mercado. Então, também conseguimos algum resultado nisso. Aprovamos uma lei aqui, graças a vocês, vereadores, que estão colaborando muito conosco, no sentido de renegociar a nossa dívida com o Banco Santander, e outras medidas que nós estamos tomando no sentido de trabalhar nossa dívida ativa, vender alguns bens que a Prefeitura tem e que pode ser disposto. Também estamos ainda, né, num refis para ver se a gente consegue receber um pouco da nossa dívida ativa, que é um montante muito grande hoje. Então, eu quis fazer essa primeira colocação para vocês verem que, praticamente, o primeiro semestre dessa administração, nós trabalhamos efetivamente no corte de despesas, buscando o equilíbrio do nosso orçamento. Como as medidas tomadas foram muito importantes, mas não foram suficientes para que a gente atingisse o objetivo, que nós temos um número a ser alcançado, nós não tivemos outra situação senão buscar, dentro da nossa tributação, algum aumento de receita. Primeiramente, nós procuramos fazer uma alteração no campo do ISS, onde pontualmente nós não fizemos nada assim de maneira linear que atingiu a todos os contribuintes. Nós trabalhamos em algumas atividades em que nós vimos que havia a possibilidade de um aumento de alíquota, e sempre respeitando, só para dar um exemplo mais prático, que nós mexemos na questão da construção civil, e para vocês terem uma noção, nós atingimos diretamente cerca de 20 empresas, e ainda 20 empresas de grande porte, porque os MEI e os que estão enquadrados no Simples Nacional não entram nessa situação, porque eles são tributados de acordo com as alíquotas estabelecidas pelo governo federal. Então, nós trabalhamos pontualmente em alguns segmentos que nós detectamos onde haveria essa possibilidade da gente estar trabalhando. Então, depois, progredindo um pouco mais, nós entramos aí na questão que hoje nós estamos debatendo, na questão do ITBI, que também nós detectamos que a nossa alíquota ela estava em defasagem com alguns municípios aqui da região, e nós vimos que haveria essa possibilidade, mais uma vez também, procurando trabalhar em situações pontuais, porque, por exemplo, se a gente mexe no IPTU, nós estaríamos mexendo na tributação de quase 100% da população. Então, nós buscamos pegar segmentos. Outra coisa, nós também detectamos, e isso vocês mesmos são cientes, né, de que o nosso valor venal dos imóveis que existem em Limeira, na sua grande maioria, está muito aquém do valor de mercado. E isso acaba gerando uma distorção na hora do pagamento do ITBI, porque nós sabemos que a grande maioria das transações, quando da escritura ou quando do registro, elas são feitas pelo valor venal ou próximo ao valor venal. Isso é uma prática corrente no mercado. E também nós buscamos esse segmento porque é um tributo que ele não incide sobre a produção ou sobre o serviço, e ele é pago uma única vez quando da aquisição de um imóvel. Então, há uma única incidência, não se repete enquanto se tratar daquele caso especificamente. E também é importante que a gente saliente que a legislação hoje em vigor, ela contempla
muitos casos de isenção nesse pagamento. Então, aqueles projetos sociais que são feitos pela prefeitura, pelos órgãos governamentais, existe já uma legislação que prevê essa isenção do tributo. Então, o que significa isso? Que aquela população de baixa renda, aquelas pessoas que participam de programas governamentais, continuarão com a isenção que já está prevista em lei. Então, em linhas gerais, para a gente começar um diálogo, foram essas as situações que se apresentaram e que levou-nos a tomar essas decisões. Eu sei que a carga tributária nossa, do brasileiro como um todo, ela é bastante grande, mas, infelizmente, na administração municipal, nós chegamos a essa conclusão de que seria necessário tomar essas decisões, porque não só estamos comprometidos com o serviço público, com a nossa receita desse ano, mas se não tomarmos medidas enérgicas nesse momento, a tendência é que no futuro essa situação venha a se agravar. Apenas para dar um exemplo para vocês, nós estamos fazendo um levantamento minucioso nas despesas que a pessoa tem, e só para vocês terem uma noção, o que a prefeitura pagou para a taxa de remoção de lixo para a empresa que presta serviço nos últimos 5 anos e o que nós arrecadamos efetivamente nos lançamentos do IPTU, deu um déficit para a prefeitura da ordem de 160 milhões. Então, isso significa o quê? Que não houve uma administração correta dos recursos, não houve um acompanhamento entre a receita e a despesa, e o que não se faz ao longo do tempo, num momento vem a cobrança. Então, esse déficit, só para vocês terem uma noção, nós recebemos 125 milhões de déficit, e se houvesse feito essa atualização ao longo do tempo, cobriria esse déficit que nós recebemos e ainda sobraria um dinheiro. Então, isso nos leva a ser chamados à responsabilidade de administrar a coisa pública com muita seriedade. Às vezes, teremos e vamos tomar medidas impopulares, o que muitas pessoas acabem por não entender. Mas uma coisa vocês podem ter a certeza, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, todas as despesas que forem possíveis ser cortadas ou readequadas, nós estaremos fazendo e só vamos recorrer à busca de novos recursos com taxação na medida em que for extremamente necessário. Esse compromisso vocês podem ter a garantia, porque é um norte da atual administração. Mas, infelizmente, como eu falei, nesse momento nós estamos sendo obrigados a tomar essas atitudes, não só pelo momento em que nós estamos vivendo, mas já projetando o futuro da nossa cidade. Então, há algumas medidas que nós eventualmente não tomarmos agora, protelarmos, futuramente terão que ser tomadas com mais energia e com mais rigor. Então, nós estamos tentando fazer o mínimo possível para que a gente consiga readequar, né, a receita do município com as despesas. Porque outro ponto também importante que nós devemos trazer à tona é que nós assumimos um orçamento que ele estava superestimado na receita e estava real na despesa. Ou seja, nós tivemos que fazer um contingenciamento, nós tivemos que cortar gastos, porque a receita jamais atingiria aquilo que estava no orçamento. Então, essa situação também inviabiliza a administração e nós estamos fazendo isso de acordo com aquilo que há necessidade. E também, mais uma vez, eu quero agradecer a essa casa pelo acolhimento que está dando às nossas demandas, aos nossos pedidos,
porque nós estamos agindo justamente de uma maneira transparente. Tudo o que nós estamos trazendo, tudo aquilo que nós conversamos com os vereadores é estritamente a realidade dos fatos. Não estamos de maneira alguma querendo se aproveitar de situações para vender uma situação deficitária para que tenhamos lucros ou que venha sobrar dinheiro no caixa. Hoje, todas as medidas que estão sendo tomadas estritamente para um equilíbrio. Não estamos falando nem em superávit, mas um equilíbrio entre a receita e a despesa do município. Então, em linhas gerais, essa colocação que eu queria fazer para vocês é no sentido de justificar que nós não estamos, de uma maneira irresponsável, querendo apenas pensar nas receitas. Primeiro, nós fizemos a nossa lição de casa, buscamos cortar tudo aquilo que foi necessário, reprogramar pagamentos, e agora nós nos vemos obrigados a tomar algumas medidas dessas que vocês estão sabendo, justamente para que a gente procure e busque esse equilíbrio. Passar a palavra para o senhor José Maurício Mofato, presidente da Associação de Corretores. Boa noite a todos os presentes, presidente da mesa, os vereadores, os executivos da prefeitura, todos os presentes e aos membros da associação. Nós temos uma associação de corretores de imóveis aqui em Limeira, né? Ela foi formada há aproximadamente 5 anos, tá? E como nós ficamos sabendo da mudança da tarifa do ITBI, foi num sábado de manhã. Então, pegou a gente meio de surpresa. Como nós somos uma associação e estamos ligados diretamente no mercado imobiliário, né, nós nos dispusemos a conversar, a entrar em acordo e entender o porquê dessa mudança tão drástica do dia para a noite, né, em caráter de urgência. Então, a ideia nossa é a gente expor as nossas ideias aqui, porque impacta realmente no mercado imobiliário, né? Como o secretário falou, o mercado imobiliário ele alavanca muito, né, todos os setores, né, a parte de construção civil. Limeira ela está numa localização estratégica. Muitas construtoras, muitas empresas estão vindo para cá. Então a gente queria bater um papo, conversar, para poder entender esse aumento. Quando na segunda-feira eu entrei com um pedido, entramos com uma carta de repúdio, né, para poder tentar entender um pouquinho mais referente a isso. Na segunda-feira à noite teve a votação, né, foi aprovado o aumento para 3%, referente ao ITBI, e a gente queria entender realmente isso daí, né, o porquê disso. Nós buscamos, né, nós estamos aqui hoje, eu como presidente da associação, secretários, membros, nós fizemos uma análise em cima dos valores dos ITBIs das cidades nossas, né, das cidades da região de Limeira. Limeira, Piracicaba, Americana, Arara, Santa Bárbara, Campinas e assim por diante. Paulínia e Guarujá, 3% é o valor do ITBI. Apenas Piracicaba, Americana e Praia Grande não, desculpa, apenas Piracicaba e Americana é 2,5%. A única que é 3% que está na nossa região aqui é Paulínia e São Paulo. São Paulo tem 11 milhões de habitantes e Limeira em torno de 300 mil habitantes. Então, a gente queria fazer uma análise para poder entender o porquê desses valores de 3%. A gente queria entender alguma coisa referente a isso e tentar entrar no acordo, se possível, fazer uma análise escalonada, o ITBI, né, não um aumento já assim brusco de 3%, porque o mercado imobiliário hoje, até marquei aqui os impactos que poderiam ocasionar, né, a gente tem muito lançamento aqui em Limeira, principalmente a empresa da classe média, classe baixa,
que as pessoas dependem de financiamento imobiliário. E essas pessoas, qualquer R$5.000 no valor de um financiamento, eles são bloqueados na compra. E um ITBI hoje a 3%, você pega um imóvel aí de R$200 mil, é um valor significativo para essas pessoas, né? E nós, como membros da Associação de Corretores, a gente queria bater um papo referente a isso. E tentar entrar no acordo, nem que se fosse alguma posição, alguma mudança que possa estar favorecendo, tenha isenção para algumas classes, né? Mas a maioria não tem. Então, a gente teria que estamos aqui tentando conversar referente a isso, né? Entrar no acordo para ver se pode melhorar essa situação, né? Porque vai impactar muito, principalmente a classe média baixa, né? Da nossa cidade. Mais alguém gostaria de discutir? Agradecer a presença do seu Lúcio. Se o senhor quiser tomar assento aqui, fica à vontade, seu Lúcio. Mais alguém gostaria de discutir? Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Eu faço parte da Associação de Corretores de Limeira, né, junto com o Maurício. Queria agradecer a mesa, o secretário e todos os presentes. Eu só queria entender, não é eu entender, porque não é os corretores que vão ser diretamente impactados com isso daí. A gente sim, a gente está no mercado imobiliário, mas seria o próprio contribuinte, até os senhores mesmo que estão presentes aqui, vocês negociam imóveis. Então, eu acho que de uma maneira vai pegar todo mundo. E outra coisa, se fosse um aumento escalonado, se fosse discutido com a sociedade, foi tão de repente, que nem o Maurício falou, que no dia que foi votado eu estava presente. Só que não deu tempo de angariar todo mundo, porque foi assim, ó, vamos votar, colocou para votar e foi aprovado. O que a gente, não é que a gente seja contra, o que a gente gostaria, que um negócio tão importante, num país que a gente vive, de aumento excessivo de impostos, que afeta todo mundo, que seria uma coisa para a gente discutir isso daí. A gente não é contra o aumento, mas do jeito que foi colocado o aumento. É 50%. Sabe o que é 50%? No imóvel de R$500 mil, olha o impacto que dá. Quando falou a respeito do valor venal, a maioria dos imóveis que são vendidos, principalmente os imóveis financiados, o ITBI é o valor cheio, não tem como escapar. Não vai lá e vai passar no valor venal. Ele vai pagar o valor que está sendo financiado lá o imóvel. Dificilmente se passa no valor venal. A gente é corretor aqui, a gente sabe, independente se é vendido financiado ou não. Porque tem o COAF seguindo, o cartório comunica, agora tem uma lei nova que está entrando agora, que foi colocado hoje no grupo, né, Maurício? Então, não tem como a pessoa escapar. E os mais afetados não são aquelas pessoas que compram imóvel acima de 500 mil. Pelo contrário, são os imóveis financiados. Os imóveis, o que mais a gente vende, imóvel está na faixa de 200 mil de financiamento. Essas pessoas vão ser impactadas. O que a gente gostaria é que esse aumento fosse, então, 50% de repente, escalonado. Vamos, que nem o Maurício citou, só 3%, não são todas as cidades. São Paulo, um grande município. Agora que está chegando as construtoras em Limeira, ficou tempo sem fazer lançamento em Limeira. Agora que está tendo, eu trabalho no imobiliário, está tendo um lançamento. De repente, o coitadinho, aquelas pessoas que compram imóvel, não estão sabendo disso. Porque como corretor, o que eu sinto? A hora que vai pagar lá, a pessoa fala assim, não, mas eu sou obrigado a pagar isso? Tudo isso para a prefeitura?
falei, você tem de pagar, não tem como. Então, o que eu sugeria, no caso, da gente conversar a questão de, não 50% de repente. Por que não foi escalonado? E como vocês chegaram, eu gostaria de saber se tem um levantamento para vocês subir de repente 50%. Como vocês chegaram nesse valor? Porque lá as cidades estão fazendo 3%. Para mim não convence. Eu acho que tem que ter um levantamento. A gente vai fazer um levantamento. A gente chegou nisso daí porque assim. Não tem, a gente não ficou sabendo nada disso. Foi colocado no dia aí, eu estava presente, foi colocado para votação, falou assim, precisa colocar 3%. Ninguém questionou, tinha uns 3 vereadores na época que estavam presentes, que questionaram, mas não houve tempo, porque a votação foi rápida, não teve uma discussão com a sociedade. Não é só os corretores, é os engenheiros de Limeira, que deveriam estar aqui também, não está. Então, que fizesse esse aumento, se discutisse com a sociedade, fizesse escalonado esse aumento, poderia até ser que a gente chegasse nos 3%, mas não no ano que vem. Agora chega o ano que vem, a gente vai vender um imóvel, o cara fala, mas tudo isso? De repente, 50%, num país que a gente tem, todos estão sentindo o aumento de impostos. Então, está difícil. O que eu pediria para os senhores, ser mais discutido isso daí. A gente fazer um levantamento, que nem o Maurício falou, se não dá para mexer no índice lá em cima, então vamos mexer nos imóveis, de valor dos imóveis, escalonado na questão do valor dos imóveis. Alguma coisa tem que ser feita. O que não dá é, de repente, colocar o negócio e, de repente, 50% para a pessoa, 3%. É isso que eu gostaria, em nome não só da minha categoria, mas em nome dos meus clientes. E vocês aí são o potencial cliente, que vai estar pagando 50% a mais se vocês fizerem a negociação ano que vem. Muito obrigado. Quero agradecer a presença do vereador Felipe Penedo e gostaria de falar, Felipe? Passar a palavra para o Felipe. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar a comissão por esta importante reunião e informar que eu tenho me atentado em relação aos assuntos relacionados ao aumento dos tributos, principalmente o ITBI, e isso respinga diretamente no mercado imobiliário. Então, gostaria de desejar à comissão um trabalho muito produtivo para que possamos, aí, talvez, entregar um relatório e termos ações efetivas para a solução desse assunto. Muito obrigado. Obrigada, Felipe. Mais alguém gostaria de falar? Passar a palavra para o senhor Rodrigo, depois para o senhor Lúcio. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de vocês aí. Pessoal da comissão aí da prefeitura, as pessoas aí, os vereadores da casa. Eu só queria fazer uma colocação para concluir o que o pessoal aqui já disse. Essa aprovação foi muito rápida e nós que estamos no mercado imobiliário, além de corretor, não só venda, mas também de regularização de imóveis, na parte documental de alguns que já vêm irregular de alguns anos atrás, eu tenho pego bastante regularização para fazer. E, às vezes, o pessoal precisa recolher ITBI, fazer escriturar, e aí, como já está atrasada essa documentação há alguns anos, na hora de recolher o imposto, vai recolher o imposto atualizado, é fato. E eles já não pagaram lá atrás por alguma questão financeira e agora também dificulta. Aí acaba tendo que vender o imóvel ou algum outro tipo de situação para poder pagar esse imposto e negociar, que aí acaba sendo viável. E alguns clientes também que a gente vem conversando. Então, assim, nós temos vários investidores que negociam a compra direto. E isso impacta onde? Que alguns colegas reclamam bastante com a gente. Na comissão, nos nossos honorários, é fato também. Claro que ninguém quer pagar, mas é justo pagar alguma coisa. Então, a gente não está aqui para reclamar que não deve ser feito, mas que deve ser conversado, debatido de forma que fique
bom para ambos, né? Não só apenas para um lado. E, de alguma forma, fazer escalonar o que é a nossa ideia, de repente, conversar mais sobre isso e escalonar de fato, para que fique bom para todo mundo. A parte da corretagem que eu quero dizer, e deixar mais exemplificado, por exemplo, eu estou negociando um imóvel de um investidor. Como o cara compra e vende direto, isso entra na conta dele. E aí, na hora que impacta esse 50% que foi aprovado, de fato, hoje já ocorre isso. Então, o cara vai falar assim, Rodrigo, ó, vou tirar da sua comissão. E eu vou falar, não, vou bater, não, você vai me pagar a porcentagem de fato, sobra no nosso, é fato. Outra situação, aquela pessoa que nós fazemos o levantamento de cartório para escriturar, na hora que ele vê o tanto que ele vai pagar do valor notarial, ITBI, registro, o cara fala assim, contrato de gaveta. E é o que nós queremos? Não, nós como corretores, a responsabilidade que nós temos, a gente, pelo menos eu trabalho dessa forma, eu faço o máximo para escriturar, recolher ITBI, registrar e entrego o imóvel para o cliente registrado, tudo já transferido na prefeitura mesmo, hoje, com esse Limeira Digital, tudo online, muito prático, que isso ajudou bastante também a nossa classe. Então, assim, é colocar de fato para que fique bom para a prefeitura, para o município e também para nós, corretores, munícipes, para a população e os nossos clientes também, em geral. É isso que eu queria colocar. Obrigado. Passar a palavra para o seu Lúcio. Boa noite, obrigado pelo espaço que foi aberto, né, para que nós pudéssemos apresentar aqui o outro lado. Eu creio que a comissão de orçamento presente fizeram vários estudos, obviamente, dentro daquilo que é pedido pelo Tribunal de Contas, Tribunal de Orçamento para a Prefeitura. Então, a gente sabe que a Prefeitura tem que apresentar da onde vai tirar o dinheiro para fazer o pagamento. Eu tenho noção disso, né? Sou formado em administração de empresas, marketing, sou contador e sou corretor imobiliário. Na venda, a gente tem uma máxima que a gente fala que a venda do imóvel ela tem que ficar bom para o comprador, para o vendedor e para o corretor. Tem que ser bom para ambos. E essa mudança que houve de 50%, até no dia da votação aqui, um nobre vereador, ele falou o seguinte, olha, não sobe desde 89. Tá bom, você vai subir todo ano o imposto? Não vai subir todo ano. Os terrenos, antes da pandemia, nós tínhamos terrenos em condomínio de 200 mil. Os mesmos terrenos hoje valem 1 milhão. Subiram aí, em porcentagem, uma quantidade muito grande. Obviamente, esse valor arrecadado, que foi em cima do de 200 mil, na época 2%, 4 mil, hoje de 1 milhão, faz a conta, subiu 5 vezes mais. Então, todo ano os imóveis aumentam, é automático isso. Aumentam os valores para a construção, automaticamente aumentam os valores da venda e automaticamente aumentam os valores de recolhimento de TBI. Então, eu achei uma medida drástica, eu creio que os senhores estudaram sobre isso, mas talvez não tiveram a visão do outro lado. Nós temos aí a classe baixa, conforme o nosso presidente Maurício falou, pessoas que R$500, R$1.000 a mais numa compra de um imóvel Minha Casa Minha Vida fica difícil. Então, respondendo, não precisa subir algo que desde 89 não sobe. Os imóveis subiram automaticamente de uma... Vocês podem ver as casas dos senhores que vocês compraram há 20, 30 anos atrás, quanto que vale hoje se for vender. Tá? Então, esse é um ponto. E nessa cidade, São Paulo, Piracicaba, Americana, Guarujá, eu estudei, Minha Casa Minha Vida, há uma isenção. A primeira compra do imóvel, tá? Há uma isenção da primeira compra do imóvel. E Limeira não tem isso. A semana passada, eu entrei em contato com esse nobre vereador que fez o discurso, que havia uma isenção, tá? Ele pegou e me mandou, não vou citar o nome dele aqui, porque ele não está presente aqui, mas está no WhatsApp dele. Ele falou assim, há uma isenção em Limeira de Minha Casa Minha Vida. Não há. Eu estive na prefeitura, é somente para Coab e CDHU. E as pessoas mais impactadas da nossa cidade são as pessoas que compram Minha Casa Minha Vida. A pessoa que vai comprar uma casa de 1 milhão vai ser impactada? Vai.
mas ela tem mais condições de pagar, concordo com os senhores. Mas a pessoa que ela luta, ela guarda cada centavo dela para chegar no primeiro imóvel, ela sofre muito. Então, eu creio que foi algo que faltou ser pensado e colocado nesse planejamento. Então, é isso que a gente está sugerindo, e o escalonamento, né? Até X valor, não sei como que a gente poderia chegar nesse acordo, mas a gente entrar nessa discussão, nessa conversa, para que nós pudéssemos ajudar, porque quando esse prefeito foi eleito, ele foi eleito pela classe mais pobre da cidade, as pessoas votaram nele, esperando que ele as ajudasse. Eu sei que há um orçamento, eu sei que precisa ser cumprido as metas, mas é do próprio povo que mais precisa, que votou nele, que está sendo tirado esse dinheiro na hora da compra. Então, eu gostaria que os senhores, né, os nobres vereadores, estudassem isso de uma forma, estou disposto a ajudar, a colaborar, para que nós pudéssemos chegar a um final feliz para ambos os lados. Como eu disse, na máxima da venda, tem que ser bom para o comprador, para o vendedor e para o corretor. Aqui tem que ser bom para a prefeitura, claro, ela atingir seus objetivos, mas desde que não esmague a população que não pode pagar os seus impostos. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Agora vai. Passa a palavra. Você quer falar, vereador? Quer falar agora? Vai fazer. Não, pode tocar aí. Eu gostaria, vereadora. A palavra para o vereador Felipe Penedo. Eu não sei se todos já tiveram essa informação, mas além da questão do ITBI, nós temos uma legislação específica que regulamenta a cobrança de IPTU no município, que é a Lei 190 de 97. E ali ela estabelece critérios, já que nós estamos aqui falando de mercado imobiliário e os seus impactos em relação aos tributos municipais, entre outros. E a colocação que eu gostaria de fazer, talvez o executivo possa responder, é se há algum planejamento para a retomada do contrato de revisão da planta genérica do município. Visto que a própria legislação, acho que não sei se é a 828 822 de 2018. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um boletim informativo cadastral. O BIC é um formulário que o cadastrador preenche, que ele serve de subsídio para você avaliar o valor venal do seu imóvel. E até por eu ser da área, estou um pouco habituado a lidar com o cadastrador. Só que isso é uma lei fundamentada numa legislação de 97. Por exemplo, detalhes. Se você tiver água de reuso na sua casa, você vai ter uma tributação maior. Se você tiver uma lareira na sua casa, você vai ter um número maior, que isso vai compor um número ali no final e chegar no tipo de padrão de valor de imóvel. Se tiver porcelanato, por exemplo, também vai chegar ali num valor que, em 97, porcelanato era um material mais nobre, hoje é um material predominante nas construções. Então, talvez uma reflexão, um questionamento se há um estudo para que se possa atualizar esse tipo de legislação, porque também impacta diretamente no mercado imobiliário, tanto o ITBI, que é um imposto sazonal com a transação imobiliária, mas também quando vai se construir um imóvel, através de um engenheiro, de um arquiteto, isso influencia, inclusive, no padrão e dimensão do imóvel. Então, é uma legislação que, conceitualmente, ela penaliza quem quer fazer um imóvel com boas características. Por exemplo, se eu colocar uma calçada com pedra, eu vou pagar mais que quem deixa a calçada na terra. Então, é um conceito inverso, né? Nós estamos favorecendo quem vai deixar o imóvel estragado, entre aspas, caindo aos pedaços, e penalizando quem quer fazer um imóvel bem feito. Então, se de fato há um estudo para reverter esse conceito, que no meu entendimento é equivocado, em relação também à legislação da avaliação imobiliária dos imóveis em si. E também fica minha ponderação em relação a essa questão de escalonamento do ITBI, que eu acho que talvez é algo que nós possamos aí debater com carinho. Muito obrigado.
Olha, a questão específica da planta genérica, esse daí ela é administrada pela Secretaria do Urbanismo. Eu não sei dizer se eles estão desenvolvendo algum estudo nesse sentido. Então, nesse momento, eu não saberia responder. Mais alguém deseja fazer perguntas? Eu desejo. Bom, a gente falou aqui bastante com relação a essa questão do escalonamento, e eu acho que é importante saber se existe alguma questão do lado governamental, pensando nessa questão de escalonamento, ou se está estabelecido mesmo os 3%, ou se realmente esse debate está em aberto, até porque a gente tem um pouco tempo, né? A partir de setembro aí a gente já provavelmente nós temos aí PPA chegando, LOA chegando, e posteriormente a isso a gente já vai ter um pouco mais de dificuldade para fazer alguma medida nesse sentido. Existe essa questão ou aquele argumento no momento do aumento de imposto, que eu acho que é legal a gente conversar com o secretário Valmir, que ele deixou muito claro que, na visão deles, eles foram forçados a fazer este aumento, mas se existe realmente, se a gente está aqui, né, debatendo e existe uma possibilidade de nós acharmos um caminho. E uma pergunta que eu queria fazer é se existe, por exemplo, olha, a maioria do imposto que nós recebemos, X% dos imóveis estão até a faixa de R$300 mil, X% do ITBI está na faixa até de R$500 mil, X% está até 1 milhão. Vocês têm esse levantamento, e também se os corretores também têm, de uma forma um pouco mais geral e não de uma forma global, essa estatística. Olha, X% dos imóveis que estão vendidos aqui na cidade estão nessa faixa, e provavelmente a arrecadação incide mais sobre essa faixa de 200 a 500 mil reais, ou acima de 1 milhão, para que a gente saiba exatamente, não de uma forma de falácia, mas estritamente a fatos. A maior parte da arrecadação que vem do ITBI vem dessa faixa, é essa faixa da população que nós estamos atendendo. Porque senão fica, não, é porque essa tributação é para os ricos, essa tributação vai atingir o pessoal mais pobre. Mas o que tem de fato, o que tem de números para que a gente apresente, para que esse debate se eleve o número e a gente consiga evidenciar para toda a nossa população o que realmente está acontecendo. Olha, nós temos condição, de acordo com o nosso cadastro, de fazer qualquer tipo de levantamento nesse sentido, né? Agora, não tenho aqui no momento para apresentar para você, de acordo com a faixa de valor venal do imóvel, quanto significaria isso, né? Mas a gente, se for o caso, a gente tem condição de fazer o levantamento e encaminhar. Obrigada, doutor. Vou passar a palavra para a doutora Maraísa. Obrigada, presidente. Na verdade, o vereador Elias fez a pergunta e o nosso secretário respondeu. Eu queria cumprimentar o secretário Valmir pela seriedade do trabalho e pelo discurso que fez aqui, da mesma forma os corretores, por colocarem a forma que isso impacta não só os corretores, mas a população, construção civil, advocacia, todos aqueles que de forma indireta aí, fazem parte dessa cadeia. Mas a minha pergunta era essa, porque o nosso secretário disse que a grande parte das escrituras são utilizadas na hora de fazer a escritura, o valor venal do imóvel que está defasado na cidade de Limeira. E a informação que a gente teve aqui dos corretores é que essa informação não é exatamente esse o número, considerando que a grande maioria dos imóveis que são vendidos são imóveis financiados, e aí eles ficam realmente presos à avaliação da Caixa Econômica Federal. Então, minha pergunta era se a gente tinha como ter esses números, esse levantamento. E mais uma pergunta, secretário: se existe alguma proposta, ou nesse momento,
momento ainda não, mas alguma proposta da gente pensar na forma escalonada aí da cobrança por parte do Poder Executivo? Olha, eu não tenho assim, autoridade para dizer que a gente vai fazer algum trabalho nesse sentido, né? Até porque, quando nós tomamos essa decisão, pelo menos tecnicamente, da nossa parte, ela está fundamentada. Lógico que os corretores, o pessoal que trabalha na área, tem uma outra visão, tem outros elementos que talvez a gente não tenha considerado, mas hoje a situação técnica da fazenda, nós estipulamos esse valor, inclusive nas peças orçamentárias, nós já consideramos essa receita, tá? Agora, também não quero criar uma situação de confronto, né? Na parte que compete à Secretaria da Fazenda, nós tomamos essa decisão com dado no que a gente possuía de informações, de dados, e, como eu disse, face à aprovação que já ocorreu, no próprio PPA que nós apresentamos agora, nós já consideramos uma estimativa de receita. O que eu queria comentar, o que o vereador Elias comentou, que referente aos valores, né, uma média, cada corretor, acredito que, né, tenha uma planilha referente às suas negociações, às suas escrituras, às suas vendas. Como Limeira tem um mercado de financiamento, né, o Caixa Econômica, os bancos, tudo tal, a maioria dos imóveis são passados pelos valores reais, né? E tanto os imóveis particulares, normais, que são vendidos também, já vem vindo, como as coisas estão fechando hoje, parte de Receita Federal, bancos, estão estreitando cada vez mais, pelo menos, né, a gente conversa entre nós, principalmente os corretores da associação, os clientes estão cada vez mais, quase todos, passando pelo valor real também. E acho que foi o Lúcio que comentou que os imóveis aumentaram muito. Com esse aumento, logicamente, né, aumentaram os valores do ITBI. Tá? Então, a gente queria, né, pedir para os executivos da Prefeitura e também nos doar para poder estar conversando, né, caso, né, a associação, a gente está aqui como corretores de imóveis, representando a Associação de Corretores de Limeira, a população, estamos abertos para poder estar chegando no número, né? Eu acho que o cartório ele tem, junto com a Prefeitura, os valores reais referente às taxas que poderiam estar chegando de 0 a 500, de 500 a 1 milhão e assim por diante, conforme o vereador comentou, né? Então, a gente está à disposição para poder estar conversando no futuro próximo, contribuir também, lógico, né, com a Prefeitura e essa casa. Obrigado. Uma pergunta? Só duas questões. Eu até vou sugerir para a comissão se na próxima reunião da comissão nós poderíamos juntar, tanto com o vereador e convidar o vereador Felipe Penedo também para fazer parte desta questão, de nós montarmos uma proposta de escalonamento para apresentar para a Prefeitura como resultado desse debate. E convidar também aqueles que estão envolvidos no setor, a própria população, a associação dos corretores, para que a gente possa montar essa questão. E, mais logicamente, é necessário que a gente saiba qual é a estimativa das peças que estão sendo montadas de arrecadação que o secretário colocou aí nas peças para o ano que vem. Qual a estimativa que ele espera que se arrecade com relação ao ITBI? Segundo as estimativas nossas, esse aumento na alíquota nos daria uma receita adicional em torno de 17 milhões, aproximadamente. Muito bom. E também, se pudesse colaborar, tem um requerimento, 500 e o 501,
que tratam com relação a essas numerações que foi feita pelo meu mandato, mas que acrescentaria muito nessa próxima reunião, se os nossos colegas aceitarem, para que a gente continue o debate. Se a gente conseguisse ter essa resposta até a próxima reunião de quarta-feira, dada a urgência da questão e aquilo que nós precisamos, seria interessante. Os requerimentos foram protocolados agora, logo que nós voltamos do recesso, no dia 6 de agosto. Eu entendo que tem um prazo regimental, mas, se puder, vai ajudar bastante. E, se tiver alguém da prefeitura também para participar, para que a gente faça algo honesto e não algo que realmente tenha a possibilidade de se efetivar, e não que a gente fique só no âmbito do discurso. Então, vereador, esses 2 requerimentos eles serão encaminhados à resposta amanhã, que é o prazo que foi concedido. Então, todos os quesitos que foram feitos estão respondidos, com valores, com esclarecimento, enfim. Tudo aquilo que foi pedido será entregue amanhã, sem falta, aqui nessa casa. Mais alguém gostaria de fazer pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Valmir, se tem assim, os valores das pessoas de baixa renda que ficaram isentos, até que valor? Se o senhor tem essa informação, se não tiver, daí... É que aí depende do empreendimento, né? Porque não é a prefeitura que faz análise. Isso daí, quando vem para fazer o cálculo ou emitir a certidão de isenção, é de acordo com o órgão que é o patrocinador do empreendimento. Então, eles têm uma classificação e passam para nós. Aí, de acordo com isso, é feito... nós temos uma escala, até o Reinaldo poderia falar, que o Reinaldo é o encarregado da parte do ITBI. Ele tem uma escala aqui que, de acordo com o tipo do empreendimento, é a isenção que tem. Primeiramente, boa noite. Como o senhor Valmir falou, é o seguinte: nós temos, para as isenções, 2 tipos de isenções do município, que é para a população de baixa renda. Essa já é contemplado pela Lei 75/92, que ela prevê aquelas isenções para Coab, CDHU, ele já tem esse tipo de situação. Respondendo à pergunta, nós temos uma lei, que é a lei do EHS, que é a Lei 936, que ela já disciplina isenções, mas, como o senhor Valmir colocou, quem determina o valor do imóvel, o tipo de empreendimento, é o próprio empreendimento e a Secretaria da Habitação. Então, a gente não... talvez a gente não consiga agora responder quais os valores dos imóveis, porque tem imóvel de uma certa faixa para a população, a própria lei já prevê isso, acho que nem é o caso de demonstrar aqui, mas a gente precisava entender qual é o tipo de empreendimento, como ele foi aprovado nessa lei do EHS, e, na verdade, ela mudou um pouco a nomenclatura, de empreendimentos sociais. O vereador Felipe conhece bem, sim, não, tranquilo. Boa noite, Felipe. E, então, a gente precisa entender qual é o tipo de empreendimento, como ele foi concedido, para a gente entender os valores desses imóveis e, consequentemente, a alíquota de isenção, a faixa de isenção que ele vai estar inserido. Mais alguém gostaria de falar? Seu Lúcio? Sim, voltando a esse assunto, eu estive a semana passada na prefeitura, é somente Coab e CDHU. Não temos quase esses empreendimentos lançados em Limeira, da parte do governo federal, estadual ou municipal. A grande parte são pelas construtoras, e foi passado, eu tenho isso, documento lá pela prefeitura passado para mim, que o programa Minha Casa Minha Vida, que é o que hoje é mais vendido para as classes que têm necessidade de seu primeiro imóvel, as pessoas que mais sofrem, né? Vou falar assim, a classe mais baixa, eles sofrem muito para chegar nisso, não tem isenção. Então, outras cidades têm essa isenção, o programa Minha Casa Minha Vida.
através do programa do governo federal, há essa faixa 1 e faixa 2, depois os senhores podem estudar sobre isso. Não tem essa isenção em Limeira, sendo que há nas cidades próximas, São Paulo, Piracicaba e outras cidades, há isenção ou uma taxa menor de 1% para ajudar essas pessoas a aliviar um pouquinho para que elas possam ter o primeiro imóvel. Então, não há em Limeira isso, algo voltado, destinado às pessoas mais simples. Tá? Isso eu estive lá e tenho isso documentado, apenas Coab e CDHU. Então, eu agradeço a fala, mas eu estou colocando aqui o que foi me passado na prefeitura. Olha, nós podemos passar para você, se quiser, essa legislação, e aqui tem uma tabela que diz o tipo de empreendimento que é abrangido e a porcentagem da isenção. Tá? Só queria fazer seria uma sugestão, porque se a gente ficar discutindo aqui, acho que não vai levar a nada. O vereador Elias falou, seria uma sugestão assim. A prefeitura fez o levantamento dela, o pessoal fez o levantamento, tem em mãos, só que está picado o negócio. Fala um negócio, põe, e não tem todas as informações. Se a gente gostaria somente de ter uma abertura, de poder discutir isso daí, nós fazia do lado de cá um levantamento nosso, seria, como na negociação de imóveis, seria uma contraproposta nossa, e ver o levantamento que a prefeitura fez para chegar nesse valor de aumento de 50%. Vocês têm dados nas mãos que está sendo colocado aos pouquinhos, e tem coisa que o secretário não tem, que não é da alçada dele. Aí pegar toda a parte, chamar a gente para uma reunião, pelo menos a gente conversar, a gente entender de onde que veio esse aumento da parte de vocês e colocar os nossos argumentos baseados em números. Vocês ficaram de levantar o número na prefeitura, a questão dos imóveis que mais vendem nas faixas, e a gente fazia o nosso levantamento, as nossas argumentações, para chegar no meio termo. Se vai ficar ou não vai ficar, porque o que eu peço? Porque quando o prefeito foi eleito, ele visitou a associação, muitos, acho que da associação votou nele, né? Não vou falar meu voto, mas muitos votaram nele. Ele foi bem aberto, bem acessível, foi lá, foi bem recebido na associação. Agora a gente está pedindo só para a gente conversar, ter essa abertura. Então, que nem o nobre vereador falou, seria da gente... porque o secretário em si, ele não pode tomar essa decisão. Fala assim, a gente vai fazer uma reunião. Então, a gente daria o tempo de consultar se pode conversar lá com o prefeito, com a pessoa que possa marcar essa reunião, e a gente fazer uma reunião entre as partes. Tá bom? Muito obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Eu gostaria, vereadora. Uma palavra, vereador. Talvez só fazendo uma contribuição em relação às falas anteriores. O programa Minha Casa Minha Vida, que hoje é o programa habitacional predominante no nosso país, depois o Estado de São Paulo é beneficiado por ter a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, que é a CDHU, mas ele trabalha basicamente em 3 faixas, que é a faixa 1, a faixa 2 e a faixa 3, resumidamente. A faixa 1, ela tem 90% de subsídio. Basicamente, são os empreendimentos mais populares que têm uma tratativa especial, até passa por sorteio do município. Eu não vou me recordar, de fato, quais são os valores dos imóveis, porque essa tabela ela é atualizada de forma recorrente. Mas eu acho que, como sugestão de deliberação, talvez fazer algo proporcional, utilizando como referência o próprio Minha Casa Minha Vida, porque a lei de 92 ela é de um outro período que não existia na época Minha Casa Minha Vida. Então, talvez ou alterar a 3126 ou a lei de 92, que eu não me recordo o número dela. 3126, né? 936, eu não me recordava disso daí.
Mas, enfim, eu não estudei as leis a fundo, mas talvez deixar elas de uma forma um pouco mais prática e atualizada com os programas habitacionais, para que se trabalhe esse escalonamento, talvez prioritariamente em relação aos imóveis de uma renda compatível com Minha Casa Minha Vida. Então, fica aqui a sugestão para que talvez esse escalonamento trate como base esse tipo de imóvel. Valmir, só tira uma dúvida para mim, por gentileza, que para mim ficou claro que você disse que o ponto mais forte, né, que o embasamento que vocês chegaram para dar esse aumento de 2% para 3%, é que o valor venal do imóvel na cidade de Limeira está baixo. Mas eu acredito que seja muito possível pegar um único mês, o Reinaldo Benotti, pega um mês só, todas as escrituras que foram passadas, que foram pago ITBI, lá tem a inscrição cadastral e o valor que foi pago. E aí, se você fizer uma pesquisa de um único mês, você vai ver que a maioria deles, para não dizer todos, não foram passados pelo valor venal. Entendeu? Porque esse será o argumento mais forte. Ó. Estamos tendo que aumentar de 2% para 3% porque o valor venal da cidade de Limeira está baixo. Eu acredito que a gente tinha que fazer essa pesquisa, pegar um único mês. A gente vai chegar a essa conclusão de que os imóveis são todos passados acima do valor venal, com certeza. Então, eu não consigo entender porque esse ser o ponto mais forte para embasar, entendeu? Veja bem, essa é dedução sua. Eu não falei que nós nos baseamos apenas nisso. Foi um conjunto de análises que nós fizemos, dentro deles uma situação dessa. Porque o que nós fizemos? Algumas cidades que tinham alíquota menor, nós vimos que o valor venal dos imóveis estava mais próximo do valor de mercado. Entendeu? Então, foi um dos parâmetros que nós usamos para chegar nessa porcentagem. Tá? Então, eu posso garantir para vocês que não foi uma canetada de chegar e falar, vamos aumentar 1% porque eu preciso de dinheiro. Não foi. Tanto é que eu fiz questão de colocar para vocês que nós estamos num processo de encontrar receita e diminuir despesa, e nós estamos chegando a alguns pontos. Então, um dos pontos que nós analisamos, e o Reinaldo, que é o responsável pelo ITBI, ele foi o responsável por esse levantamento, nós vimos que, se não a maioria, mas uma boa parte dos imóveis que foram transacionados foram com valor venal ou bem próximo do valor venal. E se a gente pegar a planta genérica da prefeitura hoje, de Limeira, né, a gente vai ver que há uma distorção enorme na maioria dos bairros da cidade. E vocês trabalham com isso, vocês têm acesso a essas informações. Agora, volto a falar, é um conjunto de elementos que nós analisamos e não um único. Por quê? Se nós usarmos um único parâmetro, a gente não pega eventuais distorções, né? Porque o mercado imobiliário depende do local, depende da metragem, depende enfim, do aclive, declive do terreno. Cada um tem uma valorização. Então, eu posso garantir para vocês isso, que nós analisamos vários elementos que nos chegou a essa situação. Então, se ninguém quiser falar mais nada, eu vou declarar a reunião encerrada e dizer que a nossa comissão ela se reúne às quarta-feiras e nós vamos estar conversando sobre tudo o que foi falado aqui, fazer os encaminhamentos para o executivo para termos as respostas por escrito. Então, quero agradecer a presença do Dr. Valmir, o Frederico, Reinaldo, José Maurício, da associação, Rodrigo, Joelma, o seu Lúcio, que está presente, o Pedro Luiz, a Neide, agradecer também
a presença aqui da vereadora Maraísa, o vereador Felipe, o presidente que esteve presente, vereador Everton, vereador Elias, vereador Estevão Nogueira, vereador Elias, também todos os colaboradores aqui da casa que estão acompanhando os trabalhos. Muito obrigada a todos. Eu declaro encerrada a reunião.